polarização entre bolsonaristas e lulistas resultou nas vitórias de André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, para continuarem na disputa pela Prefeitura de Fortaleza no segundo turno de votação, que acontecerá no dia 27 de outubro próximo. Os políticos cearenses que se apresentaram como líderes em nada influíram nos resultados da eleição em Fortaleza. Os eleitores votaram nos candidatos que representavam o Bolsonaro e o Lula. O André Fernandes foi o mais votado. Ele teve 80 mil votos a mais do que Evandro Leitão, o segundo colocado. Os dois agora se preparam para a batalha final, repito, no dia 27 de outubro. E aí a eleição ficará realmente mais disputada ainda se Bolsonaro e Lula vierem ao Ceará. O André Fernandes será beneficiado ainda mais com a presença de Bolsonaro. Idem em relação a Evandro Leitão, que, se não tiver o Lula aqui em Fortaleza, em pelo menos 2 ocasiões, o Evandro poderá perder a eleição, porque os petistas cearenses mostraram que não são boas companhias para o candidato majoritário Evandro Leitão. A disputa em Fortaleza continuará sendo entre Bolsonaro e Lula, os dois representantes das lideranças nacionais. Comentário feito no blog do Edson Silva mostra que Evandro Leitão se tornou o adversário natural do pessoal do PDT e do pessoal do PT ligado a Luiziane Lins. Também o pessoal que votou no capitão Wagner não tem amores a Evandro Leitão, por ser petista. Evandro precisa ir logo pedir o apoio do presidente Lula para não só o apoio que ele já tem, mas esse apoio seja demonstrado na presença de Lula em alguns eventos de Evandro aqui em Fortaleza. Ele não pode confiar, não deve confiar na liderança do Camilo nem do governador Elmano. Eles já mostraram que a força deles é a força do Lula. Então, se a força deles é a força do Lula, é preferível se agradar ao Lula do que a eles. Evandro terá que correr atrás do presidente Lula para que ele se comprometa a vir à Fortaleza para participar de alguns dos seus eventos. Os aliados do PDT, do candidato do prefeito derrotado, José Sarto, não tem nenhuma razão para votar em Evandro Leitão. Pelo contrário, eles querem a derrota de Evandro Leitão. Assim como quer a derrota de Evandro Leitão, a deputada federal Luiziane Lins. Luiziane Lins quer ver Camilo Santana pelas costas.
Idem em relação a José Guimarães. Aliás, o homem que estava escondido na campanha em Fortaleza, porque ele prejudicaria mais do que poderia ajudar em algum momento. Ademais, o pessoal do PDT, o PDT em si, tende a desaparecer no Ceará. O PDT em si tende a desaparecer no Ceará. Quer faça ou não a fusão com o PSDB, como já está sendo tratado em nível nacional, essa fusão do PSDB com o PDT. De qualquer modo, o PDT no Ceará tende a desaparecer, embora uma boa parte desse PDT continuará unida para, quem sabe, se filiar a um outro partido, se não der certo essa fusão. Por que que o PDT pode votar em André Fernandes e não em Evandro Leitão? Não apenas porque o PT é o inimigo primeiro dos pedetistas cearenses, e segundo porque Evandro Leitão, sendo prefeito de Fortaleza, aí é que o PT fica mais forte, sobretudo para a eleição de 2026. E votando em André Fernandes, o partido, os seus integrantes não se descaracterizam? É possível que sim, mas para eles votarem no André Fernandes, nenhuma das lideranças do PDT precisa ir às ruas, mostrar a cara, pedindo votos para o André. Basta recomendar às suas lideranças de bairros a votar no candidato do PL, no candidato de Bolsonaro. Mas por que fortalecer o esquema de Bolsonaro? Não, eles não irão votar em Bolsonaro, embora vote em um bolsonarista. André está iniciando agora na política, embora já tenha sido deputado estadual e seja deputado federal, mas tem muito pouco tempo de estrada. Ele não tem uma entourage que toda liderança política precisa ter. Ele ainda não tem as características de um líder. Portanto, embora fazendo, e Deus queira que faça, se eleito for, uma boa administração em Fortaleza, ele será sempre dependente de uma Câmara Municipal que a maioria dos vereadores, a maior bancada é do PDT, e a maioria dos vereadores é ligada ao pessoal do PDT. São vereadores de outros partidos que estiveram aliados ao PDT. Por essa razão é que os pedetistas cearenses, ou melhor, de Fortaleza, podem votar em André Fernandes. Não engrossam o caldo do PT e tem mais facilidade de, em 2026, até apresentar um candidato a governador ou aliar-se a um outro partido que faça frente ao PT. Por que não falamos no capitão Wagner? Porque o capitão Wagner não tem comando de votos. O capitão Wagner tem o voto para si. Ele não tem força de pedir, de mandar que o eleitor que votou nele vote em alguém. Ele não tem e já provou isso. Já provou na última eleição aqui para governador, ele foi candidato a governador, teve uma expressiva votação em Fortaleza, expressiva. Teve mais de 600 mil votos em Fortaleza.
que na verdade esses votos não eram dele. Ele entrou na campanha agora de prefeito dizendo: fui o mais votado em Fortaleza. E foi, é verdade. Mas ele, naquela eleição de 2022, ele representava a oposição. Os fortalezenses votaram num candidato de oposição ao governo do Estado. Não votaram no capitão Wagner por ser capitão Wagner. Qualquer um que encarnasse a oposição na última eleição teria uma expressiva votação em Fortaleza, como teve o capitão Wagner. Mas por que essa votação não foi para o Roberto Cláudio, que é um forte eleitor na capital cearense? Porque Roberto Cláudio, embora estivesse na oposição ali, ele não era considerado um homem de oposição. Os aliados do governo eram todos os seus ex-aliados, e ex-aliados de poucos meses. O eleitor não entendeu que o Roberto Cláudio tinha sido expurgado do esquema governista e, portanto, fazia oposição. Quem representou a oposição na eleição passada de governador aqui em Fortaleza foi o capitão Wagner. Portanto, por isso é que os votos não eram dele. O capitão não tinha 600 mil votos em Fortaleza, nunca teve. E ele provou também aí com a votação da mulher dele, a deputada Daiane, que disputou a eleição com o nome de Daiane do Capitão. E teve uma votação fraquíssima, muito pequena. A votação dela não dava para elegê-la. Ela foi eleita pela votação do partido. Ela foi levada. Portanto, o capitão não tem votos ele não comanda votos. Ele tem votos para si. Aliás, no nosso comentário do blog do Edson Silva, nós mostramos como foram semelhantes as campanhas de Moroni Torgan e capitão Wagner. Lá atrás, bem lá atrás, eu já tinha feito um comentário dizendo que o capitão Wagner era um Moroni menos um. O Moroni sempre foi candidato a prefeito de Fortaleza e partia bem na frente dos outros candidatos. Ia perdendo musculatura, perdendo gordura e acabava não sendo eleito. Só teve a oportunidade de disputar um segundo turno com Luiziane Lins. Moroni também não tinha votos para transferir. Tentou eleger o filho, o Mosiá, deputado e vereador de Fortaleza. Nas duas campanhas foi derrotado. Não chegou nem perto de conquistar o mandato. Assim como o capitão foi praticamente derrotado com a candidatura da mulher, embora ela seja deputada federal. Os dois tiveram uma vida, o capitão ainda está aí, o Moroni já desistiu. Campanhas semelhantes, vida político-partidária semelhantes. Um dado interessante nessa campanha para confirmar que o ex-governador Camilo Santana também não é líder, também não tem voto, não comanda votos. Camilo não comanda votos. Camilo é Camilo hoje porque o Cid Gomes o fez Camilo. Cid Gomes sempre botou o braço no ombro do Camilo ou botou o Camilo nos seus ombros e fez do Camilo secretário de governo
em 2 oportunidades, nos 8 anos que o Cid foi governador, e Camilo não produziu praticamente nada, a não ser o escândalo dos banheiros. Escândalo dos banheiros, muita gente ainda lembra disso. E assim mesmo, Cid o fez governador do Ceará, preterindo alguns dos seus amigos, ou velhos amigos, como Mauro Filho, como a Isolda Sela, como o Domingos Filho, como o Zezinho Albuquerque. Todos esses eram pré-candidatos, foram para ruas, estimulados pelo Cid, vão atrás de votos. O que estiver melhor situado será o candidato. Eles foram enganados. Aliás, não foram enganados só uma vez, não. Também na segunda vez foram enganados. Quando estava todo mundo esperando que o Cid dissesse quem seria o candidato daqueles 4, o Cid chega já à noite, na véspera do último dia de convenção, e diz: o candidato é Camilo Santana. E Camilo foi eleito. Foi eleito e foi reeleito. Foi reeleito com uma expressiva votação. Na reeleição, Camilo tinha colocado no ombro Eunício Oliveira, senador da República, que era candidato à reeleição. Camilo, o Eunício, teve uma votação pífia para senador. O Camilo teve 3 ou 4 vezes mais votos do que ele. Por que não os transferiu? Porque não tem votos para transferir. E agora, nesta eleição municipal, está aprovado. Por onde Camilo andou, com frequência, o seu candidato a prefeito foi derrotado. Foi assim em Juazeiro do Norte, em Quixadá e em outros municípios. Em Juazeiro, a vítima foi o deputado Fernando Santana, um cavalheiro. O deputado estadual hoje que tem a admiração da quase totalidade dos deputados. Ele é realmente um cavalheiro. Ele perdeu a eleição pela companhia. Ou companhias, porque lá também esteve o Zé Guimarães, que por onde passa as pessoas o chamam de cuecão. Ora, Camilo também perdeu em Iguatu. O Catanho aqui na Caucaia só não foi derrotado porque a Luiziane Lins fez plantão lá, 24 horas por dia, todos os dias, ao lado do Catanho, e conseguiu levar, em algumas oportunidades, o governador Elmano. Mesmo assim, Catanho chegou ao segundo turno por um 3, como dizem as pessoas, quando alguém conquista uma coisa, ali no último momento. Catanho estava perdendo para Emília Pessoa até a contagem das últimas urnas. Tanto que a diferença dele para a Emília Pessoa foi uma quantidade muito pequena de votos. E como ele chegou lá por conta do trabalho da Luiziane e tem por trás o apoio do governador, e o PT não anda bem das pernas aqui no Ceará, aqui está bem o lulismo, que é representado pelo presidente Lula, não pelos petistas aqui no Ceará. Emília Pessoa, como nós comentamos aqui em relação à Fortaleza, Emília Pessoa, sem dúvida, vai ainda brigar na justiça, vai querer uma recontagem de votos, porque a diferença foi muito pequena, e se diz lá que o governo fez
pressões grandiosíssimas para que Naumi e ela não fossem ao segundo turno. Naumi foi o candidato que o Camilo arquitetou com o seu ex-arqui-inimigo, Domingos Filho, exatamente para derrotar o Catânio. Não para derrotar o Catânio propriamente, mas para derrotar a Luiziane Lins. Camilo tem tanto ódio a Luiziane, quanto Luiziane tem a ele. Luiziane não esconde isso. Ele esconde, que ele não gosta de jogar aberto. Mas a Luiziane não esconde, tem ódio a ele, quer derrotá-lo de qualquer maneira. Por isso é que parte do eleitorado dela em Fortaleza pode votar no André Fernandes, que é para derrotar o Evandro Leitão. Pois bem, repito, Camilo ficou em Juazeiro nos últimos dias, fazendo de tudo para ajudar o nosso deputado estadual derrotado lá. Como vai ser o segundo turno em Caucaia, com a Emília votando no Naumi Amorim, que foi o primeiro colocado, vai ser difícil para a Luiziane. Em Pacatuba, mesmo com o apoio do governador Elmano e do Camilo Santana, o prefeito Rafael Marques foi derrotado. Ganhou Larissa Camurça. Também foi derrotado como candidato a vereador de Pacatuba, o ex-prefeito dali, ex-deputado estadual, uma das lideranças do MDB cearense, o Carlomano Marques. Aí o eleitorado agiu muito bem. Expulsou de lá duas figuras inexpressivas que não afundaram o município, porque o município é rico e tem perspectivas boas. Mas fizeram de tudo para isso. Carlomano foi afastado da prefeitura por desvio de recursos públicos. Não tinha mais condições de voltar, ele próprio sabia, renunciou ao mandato. Deixou lá o sobrinho, que era o vice-prefeito, da mesma laia dele. Também gostava de umas peraltices e agora foram defenestrados de lá. Ganhou lá a Larissa Camurça, prefeita. E em Sobral, Camilo também andou por lá, mas ele não podia dizer nunca que a Isolda Sela seria, se fosse eleito, teria sido pela força dele, porque lá é o território da família Ferreira Gomes, do Cid Gomes e do Ivo Gomes. O Ciro Gomes, que sempre foi o líder da família, depois da morte do pai dele, Dr. José Euclides Ferreira Gomes, ficou de fora. Eu não diria aqui que ele esteja alegre com a vitória do Oscar Rodrigues, deputado estadual. Não diria isso. Mas com certeza está alegre pela derrota do Cid e do Ivo. Eles dois maltrataram muito o Ciro nas eleições de 2022. Em mais de uma oportunidade, eu disse aqui que dificilmente o Ciro voltaria a ter amizade com o Cid,
não voltará. Ele deve estar alegre, intimamente, por essa derrota, mas também triste porque Sobral perdeu a oportunidade de ter a Isolda como prefeita. E a Isolda, os que defendiam que a Isolda fosse candidata ao governo do estado do Ceará, na coligação do PDT com o PT. Perder em Sobral com a força do Cid. Nós mostramos aqui o Cid até com uma dancinha diferente, que nem o João Inácio Júnior, nosso amigo João Inácio Júnior, costuma fazer, dançando aqui nos comícios, andando de cavalo, nas carreatas ele andava de cavalo. Dentro da campanha, o Ivo, prefeito, defendendo a candidatura de Isolda para sucedê-lo. Então, e o Oscar Rodrigues, que nos últimos dias da campanha foi execradíssimo e com razão, Não pelo fato de ter sido execrado agora, no final da campanha, execrado por um crime que praticou em 2004, e que a deputada Lia Gomes sabia, tinha conhecimento. Os irmãos dela tinham conhecimento, mas como até então, o Oscar Rodrigues não os ameaçava eleitoralmente, eles guardaram esse crime do Oscar para soltar agora. Perderam o time. Foram coniventes porque guardaram. Não porque ajudaram o Oscar a cometer o crime. Qual é o crime? Conseguir uma aposentadoria como professor da Universidade Vale do Acaraú por invalidez. O Oscar Rodrigues, prefeito eleito de Sobral, é aposentado desde 2004, há 20 anos, por invalidez, sem nunca ter um momento de invalidez. Porque ele poderia ter um momento de invalidez. Passou 30 dias inválido, se recuperou, sem ter passado um dia com invalidez. Mas está aposentado há 20 anos. E todos os Ferreira Gomes sabiam. O Cid sabia, a Lia sabia, o Ivo sabia, porque até as pessoas mais simples de Sobral, que frequentam o Beco do Cotovelo, sabiam, porque eles não sabiam. A própria Isolda sabia que o cunhado dela é vice-reitor. O cunhado dela é vice-reitor da UVA. Ela também sabia. E por que guardaram tudo isso? Conivência. Agora, como o Oscar estava ameaçando a eleição da Isolda, e, consequentemente, defenestrando os Ferreira Gomes, quando nós falamos hoje, quando se fala em Ferreira Gomes, tem que se excluir o Ciro. Ele já disse em várias oportunidades, o Ferreira Gomes metido nessas coisas, não sou eu, é outro, referindo-se ao irmão Cid. Foi uma campanha muito dura, sobretudo nos últimos dias, quando ficou claro que Isolda perderia a eleição. Tivemos de tudo lá, mas ontem, no dia da eleição, chegamos ao ápice. Vamos ver essas imagens aí da truculência da polícia contra... Cadê as imagens aí? Ah, tem as imagens. Ele vai! Conrado, ele vai!
Conrado, ele vai. Qual foi o crime, hein? Ele vai, Conrado. Não precisa disso não, rapaz. Qual foi o crime? Não precisa disso. Ei, cara, não precisa disso. Não precisa. Ele vai, pô. Ele vai. Não precisa disso não, rapaz. Isso daí. Conrado, ele vai. Vamos algemar o deputado federal aqui. Ele vai. Algemar? Tá se dispondo aí. Você tá forçando a barra. Qual foi o crime, hein? Ele vai. Calma. Abuso de autoridade, meu amigo. Ele vai. Qual foi o crime, hein? Mas não disseram qual foi o crime ainda. Agora você faz cópia ali, pô. Nós vimos aí que essa pessoa, que a polícia quer algemá-la e levá-la para a delegacia, é o deputado federal Moses Rodrigues. Deputado federal Moses Rodrigues. Filho do Oscar Rodrigues, o prefeito eleito de Sobral. Veja a truculência da polícia. Não estamos entrando no mérito da questão. Se o deputado estava, ou esteve, ou estaria prestes a cometer um crime eleitoral. Dizem que o deputado estava estimulando os eleitores a ficarem de frente de uma sessão eleitoral ou de um prédio que reunia várias sessões eleitorais. Ora, a polícia poderia ter retirado as pessoas, até com uma certa força, armas não letais, mas querer algemar o deputado federal. Não algemaram, nós vimos aí a reação do deputado, porque ele reagiu. O deputado Moses Rodrigues, ele é guarda municipal em Sobral. Foi o homem que liderou a guarda municipal quando o Cid Gomes foi prefeito de Sobral. Ele era o lugar-tenente do Cid Gomes. Era o homem que fazia a segurança do prefeito em Sobral e na Serra da Meruoca. Hoje está aí, porque o pai estava ganhando a eleição, como de fato ganhou, e a polícia, não seria leviano dizer que a mando do governo, até porque as ações aí primeiras são da Polícia Federal. Depois é que nós vemos, então, a Polícia Militar. Acho que a Polícia Militar não agiria dessa maneira tão truculenta contra um deputado federal, nem contra um estadual, nem contra qualquer cidadão. A polícia é para tratar com lhaneza os cidadãos. Ela pode ser violenta, reagir com violência aos marginais, não aos cidadãos e cidadãs. Pois a eleição de Sobral foi isso aí. Antes, a deputada Lia Gomes andou dizendo algumas coisas desagradáveis para o candidato ainda naquele momento, Oscar Rodrigues. Eles se encontraram num ambiente onde existiam funcionaram várias sessões eleitorais. Os áudios que mostram o deputado chegando para votar, dando bom dia para todo mundo, e a deputada disse lá alguma coisa que ele estava tirando dinheiro do povo por conta da aposentadoria. E o deputado reagiu: os seus irmãozinhos vão ser presos. E a deputada: vai-te embora.
Ora, isso não é coisa para deputado estadual, com um deputado estadual colega dela. Antes, ela tinha vindo aqui ao Ministério Público denunciar essa aposentadoria por invalidez do Oscar. Antes que eu digo, agora na campanha. Nós mostramos aqui, há 15 dias no máximo. Ela não fez isso na Assembleia. Ela não pediu o Conselho de Ética da Assembleia para abrir um processo disciplinar contra o Oscar Rodrigues. Ela que sabia desse crime, dessa aposentadoria por invalidez há 20 anos. Há 20 anos. Todos os reitores da UVA, desde quando ela passou a integrar o esquema do Estado, porque a UVA era a Universidade Vale do Acaraú, ela foi criada por um decreto do prefeito de Sobral, na época, o Jerônimo Medeiros Prado. Depois é que o governo do Estado, já no governo do Cid Gomes, trouxe a UVA para o complexo de universidades do Estado do Ceará. Pois bem, desde essa época que eles sabem que o Oscar Rodrigues é aposentado por invalidez desde 2004 e nada fizeram. Os cearenses precisam saber dessas coisas. Eu fiquei entristecido e comentei aqui quando o capitão Wagner, no último debate entre os candidatos a prefeito, pediu desculpas ao André Fernandes. Por quê? Porque no debate anterior, o capitão Wagner disse que o André Fernandes cometia o crime do nepotismo cruzado. O deputado André Fernandes dava emprego à mulher de um vereador de Fortaleza, aliado seu, e o vereador dava emprego no seu gabinete aqui em Fortaleza, a mulher do André, a mãe do André, a irmã do André e o cunhado do André. Ora, o capitão Wagner denuncia isso e logo depois vai pedir desculpas. Desculpa, capitão. Você precisa pedir desculpa ao fortalezense que o senhor guardou esse crime de nepotismo cruzado durante muito tempo. Denuncia e depois de denunciar vai pedir desculpa. Isso é marca da maioria dos políticos, da maioria, porque não são todos. A maioria dos políticos esconde os podres dos outros, que é para tirar proveito dessa situação. Olha, eu sei que tu fez aquele negócio acolá, viu? Ó, me ajuda, porque senão eu te quebro as pernas. É correto um político que faz isso? Não. Pois a Lia, o Ivo, o Cid fizeram isso em relação ao crime do Oscar Rodrigues. Vamos ver novamente essa cena de truculência contra o deputado Moses Rodrigues em Sobral ontem. Ele vai. Qual foi o crime, hein? Ele vai, Conrado. Não precisa disso não, rapaz. Qual foi o crime? Não precisa disso. Ei, cara, não precisa disso. Não precisa. Ele vai, pô. Ele vai. Não precisa disso não, rapaz. Isso daí. Conrado, ele vai. O Algemar é o deputado federal aqui. Ele vai, rapaz. Ele vai. Algemar. Qual foi o crime, hein? Ele vai. Calma. Abuso de autoridade, meu amigo. Ele vai. Qual foi o crime, hein? Mas não disseram qual foi o crime ainda. Agora você faz
O acordo vai ser... O acordo vai ser... O senhor vai dentro da viatura. Por que o senhor está se escurando? Rodrigo, por que nós passamos todo aqui? O senhor não sabe o que está acontecendo. O senhor não sabe o que está acontecendo. Eu estava lá. Estamos aqui diretamente ao vivo. Polícia Federal, você tem que se colocar e você tem que colocar na minha pele. O Ivo explica esse papel para vocês, tumulto e não te dá mexer no cartão. O policial vai no cartão. Bom, lamentável, né? Triste. A Polícia Federal não são esses policiais aí. Graças a Deus. Tem muita gente na Polícia Federal que é policial de excelência. Esses aí não estão preparados para ir às ruas. Não é o fato de ser um deputado federal. É porque, como deputado federal, eles fazem isso, que dirá com o cidadão comum, que não tem a cobertura, que tem o deputado federal, que não tem as garantias que o deputado federal tem. O deputado federal tem mais garantias do que nós, cidadãos comuns. Eles não são outras pessoas, não, mas é o cargo que eles ocupam é que exigem que eles tenham determinadas outras coisas que nós comuns não temos. A Câmara Municipal de Fortaleza foi renovada, mas a renovação não foi tão grande quanto se esperava. Os candidatos a deputado, a prefeito de Fortaleza, não conseguiram eleger vereadores quanto correspondente aos votos que eles tiveram na disputa municipal. André Fernandes, com a votação expressiva, mais de 80 mil votos acima da votação do Evandro, tem uma bancada pequena. Evandro também tem uma bancada muito pequena. O capitão, idem. Né? E isso demonstra que os vereadores têm suas votações próprias. Mas um fato merece destaque. O vereador Elpídio Nogueira, que é irmão do prefeito José Sarto, não foi reeleito. A família, o Sarto e o Elpídio, estão na Câmara Municipal há décadas. Sarto foi vereador de Fortaleza, ainda na época que Juraci Magalhães era prefeito de Fortaleza. Cedeu lugar quando foi candidato a deputado estadual, eleito deputado estadual, elegeu o irmão Elpídio Nogueira. Elpídio, agora nos últimos meses, aliás, nos últimos quase 4 anos do governo do irmão, estava licenciado da Câmara para ser secretário municipal. Hoje ele, ou melhor, a partir de 1º de janeiro, ele não é mais vereador. E a família perdeu uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza, repito, que mantinha há décadas. Alguns vereadores não tiveram a votação que tiveram na eleição passada. E a vereadora mais votada foi a Larissa, como nós dissemos aqui um dia desse, mostrando um vídeo em que ela era apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e estava ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela foi a mais votada. O vereador mais votado do último pleito, que é o homem da Igreja Universal, o Ronaldo Martins, teve uma votação expressiva, mas
aproximadamente a metade da votação que teve no pleito anterior. Outro vereador que decepcionou no número de votos foi o Léo Couto. Léo Couto, filho do Zé Maria Couto, neto do Gerôncio Bezerra, lideranças lá da área numa área muito grande de Fortaleza, do Antônio Bezerra, foi um dos últimos eleitos. E eu chamo a atenção para esse fato porque o Léo Couto era o candidato do Camilo a vereador. Ele era um homem do Camilo Santana, desde a eleição passada de vereador. Ele tinha o apoio do Palácio da Abolição, ainda agora, com um coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, que é um operador de Camilo em Fortaleza, trabalhou exclusivamente para Léo Couto e ele, por pouco, não foi derrotado. Com estas observações, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, o primeiro dia depois do primeiro turno das eleições municipais.